Eu tenho assumido com frequência essa tribuna para falar sobre o apagão de gestão no governo do Distrito Federal. Por onde ando em Brasília, e hoje não foi diferente, percebo que as pessoas estão insatisfeitas com a qualidade dos serviços públicos, reflexo da ineficiência do governo. As mães não têm creches para matricular seus filhos, os doentes esperam em filas intermináveis para ter acesso aos médicos, os empresários suspendem negócios porque se cansam da burocracia para conseguir um simples alvará. Hoje, por exemplo, senador Cristóvão, na Avenida Comercial de Taguatinga, encontrei várias lojas fechadas por falta de segurança, numa cidade que está parada em função de uma greve no transporte coletivo. Hoje eu gostaria de me aprofundar nesse tema, desse apagão de gestão, fazendo um diagnóstico das causas desse apagão e apontando caminhos para que tenhamos um Estado mais eficiente. A primeira constatação, e eu quero cumprimentar os que nos honram com suas presenças aqui no Senado Federal, nos visitando, a primeira constatação é que o governo do Distrito Federal não tem clareza sobre as prioridades de investimentos. Diria até que há uma corrupção das prioridades. Enquanto gasta bilhões na obra do estádio Mané Garrincha, deixa outras áreas estratégicas à míngua, de pires na mão, em busca de recursos do governo federal. Vejam os dados da execução orçamentária de 2013. Diversas áreas não tiveram um centavo sequer de orçamento próprio do DF para investir. Eu estou dizendo zero. Senhoras e senhores senadores, zero. Foram obrigadas a sobreviver apenas com os recursos de custeio para a manutenção da máquina. Entre os setores abandonados estão o saneamento básico, a assistência às pessoas com deficiência, a recuperação de áreas degradadas, o fomento à indústria. E eu pergunto, esses não são temas importantes? Por que o governo não fez qualquer investimento nessas áreas? Basicamente, porque abriu mão do planejamento, perdeu a capacidade de executar e trabalha apenas com ações de curto prazo, que obedecem mais ao calendário eleitoral do que aos interesses da população. A falta de articulação entre as diferentes políticas públicas se soma ao aparelhamento da máquina estatal, e o resultado dessa combinação perversa é a profunda ineficiência. Vou novamente expor em números o abandono a que está submetida a população de Brasília, pela total falta de capacidade gerencial do governo. No ano passado, senhor presidente, o déficit do orçamento do Distrito Federal foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O governo gastou mais do que arrecadou e, o que é pior, gastou mal os recursos que estavam disponíveis. Enquanto obras superfaturadas eram feitas, áreas estratégicas tinham orçamentos reduzidos, gerando consequências terríveis para as parcelas mais vulneráveis da população. Quero trazer um exemplo na área de saúde. Em 2013, apenas 39% do orçamento da atenção básica foi executado. 39% apenas do orçamento da atenção básica foi executado. É por isso que Brasília tem hoje a pior cobertura das equipes de saúde da família em todo o país. Vejam bem, a capital da República tem a pior cobertura das equipes de saúde da família de todo o país. Apenas 1/4 da nossa população, para ser exato, 27%, é atendida pelas equipes que têm a tarefa de fazer o acompanhamento básico, estratégia primordial para diminuir a demanda nos hospitais. Numa cidade que já teve o Saúde em Casa, sob a liderança do então governador Cristóvão Buarque. Na vigilância em saúde, senador Cristóvão, ou seja, nas ações preventivas, foram gastos apenas 45% do orçamento disponível. O resultado é que o número de mortes por dengue no ano passado
foi 4 vezes maior do que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para Brasília. 4 vezes mais mortes por dengue do que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para Brasília. O desmantelamento das estruturas profissionais da administração pública restringe a capacidade de execução do governo, que, além de não investir adequadamente o próprio orçamento, perde os recursos disponibilizados pela União. Em 2012, o PAC da Mobilidade destinou 630 milhões de reais a fundo perdido para que o governo de Brasília começasse a ampliação do metrô, obra reivindicada pela população que deseja a melhoria do transporte público. Para que o dinheiro fosse liberado, bastava apresentar o projeto de engenharia, o que o GDF não conseguiu fazer até hoje, 2 anos depois. Em entrevista recente ao Valor Econômico, o diretor técnico do metrô disse que os projetos só não foram feitos a tempo porque está difícil encontrar engenheiros capacitados para executar o trabalho. Ora, é inaceitável que na capital do país o governo recorra a justificativas como essa para encobrir a sua incompetência, o verdadeiro apagão de gestão que estamos vivendo no DF. Saibam, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, que por incapacidade gerencial, o Distrito Federal é a unidade da federação que menos recebe recursos de transferências voluntárias da União quando analisados os dados per capita. Ou seja, apesar da proximidade, apesar da facilidade, apesar de que no primeiro e no segundo escalão do governo federal tem muita gente de Brasília, se formos pegar pelo índice per capita, o Distrito Federal, pela incapacidade do governo do Distrito Federal, é a unidade da federação que menos recebeu recursos de transferências voluntárias. Não é à toa que as emendas parlamentares colocadas para execução do governo do Distrito Federal vêm sendo sistematicamente perdidas pela incompetência do governo do Distrito Federal. Mais um ranking em que Brasília ocupa a última posição. E o mais incrível é que o governador e a presidente da República são do mesmo partido. Ou seja, não há aproximação política que supere as barreiras de uma máquina pública arcaica e de um governo caracterizado pela profunda incompetência. A recuperação da capacidade de planejamento do governo do Distrito Federal passa por uma ampla reforma na estrutura administrativa, com a adoção de um modelo de gestão baseado em metas e resultados. E é isso que nós propomos, um modelo de gestão baseado em metas e resultados, como foi feito em Pernambuco pelo governador Eduardo Campos. Essa transformação exige a redução do custo da máquina, gerando maior eficiência na estrutura organizacional, com delegação de autoridade e responsabilidade ao gestor. Também é preciso garantir a profissionalização do serviço público, com a substituição expressiva de servidores comissionados por servidores de carreira. Defendo como princípio da reforma administrativa a profissionalização da gestão, com a seleção, promoção e avaliação dos quadros públicos baseada no mérito. Servidores capacitados são a âncora da administração pública e atores fundamentais na consolidação de uma máquina pública orientada para resultados. É necessário estabelecer critérios precisos para avaliar todas as ações de governo, garantindo que elas respondam às necessidades da população, com a utilização responsável dos recursos do orçamento. E declarando uma verdadeira guerra à burocracia, irmã da corrupção, que cria as dificuldades para vender as facilidades, alimentando a corrupção. Precisamos, além de simplificar os processos, de acabar com a burocracia, dar profunda transparência aos processos. E é por isso que nós estamos defendendo a abertura do SIGO
para consulta por qualquer cidadão. Hoje o SIGO só é acessível aos deputados distritais, as senhas do SIGO só são distribuídas aos deputados distritais. Defendemos um conselho de transparência, composto exclusivamente por entidades da sociedade civil, para controlar, fazer o controle social das contas públicas, e defendemos a colocação de painéis nos locais de grande movimento, como um diário oficial popular, em que as pessoas saibam ali os serviços contratados, a empresa contratada, para quê e quanto custou e quem está sendo beneficiado. Para valorizar o servidor público e comprometê-lo ainda mais com os resultados, devemos diminuir a quantidade de cargos de livre provimento, que servem muito mais aos interesses políticos do que à eficiência da máquina estatal. Não podemos mais admitir a prática do toma lá, dá cá, que leva à criação de cargos no governo com o único objetivo de atender ao apetite insaciável dos partidos políticos. Devemos buscar uma administração profissional que valorize as carreiras de Estado e combata o loteamento da máquina pública. Atualmente, o governo do Distrito Federal tem 38 secretarias ou órgãos com status de secretaria. A cada acordo político, uma nova pasta é criada e entregue a um novo partido em troca de favores prestados ao governo. A existência de tantas secretarias não se justifica pela lógica da eficiência administrativa. Responde exclusivamente à manutenção de um arranjo político apodrecido. As pesquisas de informações básicas estaduais do IBGE constatou que na administração direta do GDF há 7.300 servidores comissionados que ocupam cargos por indicação política. Só no ano passado foram criados quase 1.000 cargos. Essa tendência fragiliza as carreiras do setor público e dificulta a consolidação de políticas de longo prazo. O concurso público deve ser a regra usada pelo governo para o ingresso em seus quadros. Me honra muito ter sido aqui no Senado o relator que construiu o substitutivo da Lei Geral de Concurso Público, que define regras para a realização de concursos públicos no Serviço Público Federal, dando transparência, dando tranquilidade e segurança jurídica aos concursandos que querem ingressar no serviço público. Grande parte desses servidores indicados por nomeação política ocupa atualmente cargos nas 31 administrações regionais de Brasília. A nomeação dos próprios administradores segue essa lógica. O resultado é que, em muitos casos, o administrador regional serve mais ao deputado que o indicou do que o conjunto da população. Serve mais aos próprios interesses do que ao interesse público. É o que vimos mais uma vez essa semana, quando outra administração regional voltou a ser notícia nas páginas policiais. Infelizmente, isso está se transformando em rotina no âmbito do Distrito Federal. Foram presos o administrador de São Sebastião e mais 2 servidores suspeitos de pagar propina e operar um esquema de cobrança de propina para concessão de licenças de alvará de funcionamento. Em novembro do ano passado, outros 2 administradores regionais já tinham sido presos pelo mesmo motivo. É por isso que eu defendo insistentemente a eleição direta para os administradores regionais e a contratação de servidores concursados para atuar nas administrações, pondo fim às barganhas que são a regra atual na ocupação dos cargos. A estrutura profissional poderá garantir maior autonomia para as administrações, que se tornariam instâncias de governo eficientes na solução dos problemas que afligem a população local. Hoje, existem administrações regionais em que mais de 90% dos servidores são comissionados. Muda-se o administrador, mudam-se os servidores, não fica sequer a memória da administração. Não tem engenheiros, não tem arquitetos, não tem advogados para analisar sob critérios técnicos os projetos, os novos empreendimentos, geradores de emprego, geradores de oportunidades na cidade. O que tem ali são meros cabos eleitorais.
Não temos dúvida de que precisamos construir um Estado forte. Entretanto, a força do Estado não é medida pelo tamanho e pela complexidade da máquina pública, mas sim pela capacidade de prestar serviços de qualidade e de promover o desenvolvimento do Distrito Federal. O Estado não pode criar um ambiente de negócios conturbado, impedindo que as empresas se desenvolvam. Hoje, em Brasília, os empreendedores são desestimulados por uma burocracia desnecessária, por uma regulação frágil e que se modifica, mudando as regras do jogo em pleno jogo, e pela corrupção praticada pelos agentes públicos. Todas as instituições internacionais têm apontado os entraves burocráticos como a principal causa da baixa competitividade do Brasil. No último ranking, Facilidade de se fazer negócios, divulgado pelo Banco Mundial, ocupamos a posição de número 116 entre 189 países pesquisados. Estamos no grupo daqueles que, durante o ano passado, não realizaram uma reforma sequer no ambiente regulatório. Esse é um dado nacional. Se formos analisar Brasília em relação ao restante do país, a nossa situação ainda é pior. Existem hoje no Distrito Federal 21 mil empresas funcionando sem alvará. Em Brasília, só vamos criar um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento com a simplificação dos processos governamentais ligados à abertura, manutenção e fechamento de empresas, concessão de alvarás, expansão do crédito produtivo, incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável e à sustentabilidade da produção. Dentre as questões que precisam ser realizadas, os objetivos a serem alcançados, está a transferência da junta comercial para o controle e a gestão do governo do Distrito Federal. Não tem sentido a junta comercial aqui em Brasília ser controlada pela União. Com base nesse diagnóstico, é nosso dever buscar a consolidação de uma máquina estatal que seja capaz de mobilizar a sociedade, gerando desenvolvimento com sustentabilidade e inovação. As pessoas, as empresas e as organizações não podem conviver com estruturas de governo que criam barreiras para o empreendedorismo, que não prestam serviços de qualidade e que não oferecem mecanismos de participação popular. A transparência nos atos do governo e o combate à corrupção são outras medidas que podem ajudar a construir um Estado mais eficiente. É preciso tornar mais simples os mecanismos de incidência da sociedade na esfera pública. Por isso, devemos incentivar o uso intensivo das tecnologias de informação para envolver as pessoas na tomada de decisões. Elas poderão opinar com agilidade sobre os assuntos de interesse público e acompanhar o andamento das obras realizadas pelo governo, bem como a execução do orçamento. Não podemos mais ver em Brasília um governo que despreza os direitos do cidadão e que não tem foco nas políticas públicas. De nada adianta, por exemplo, construir creches, muito poucas, e depois não garantir que elas funcionem adequadamente, com profissionais bem remunerados e recursos básicos de manutenção. Da mesma forma, é inadmissível construir hospitais, equipá-los, mas não contratar os médicos que vão atender a população. E a população sabe disso. A população vê o governo fazer uma propaganda enorme de uma UPA nova e a população vai nessa UPA e não encontra médico para atendê-la. Ou seja, é o apagão de gestão. Os resultados da gestão ineficiente impactam negativamente a qualidade de vida da população e são traduzidos em estatísticas que colocam Brasília em uma situação constrangedora. O acesso a creches e ao ensino infantil, senador Cristóvão, é mais baixo do que a média nacional. O indicador que avalia o desempenho do SUS coloca o Distrito Federal na 20ª posição entre as 27 unidades da federação. Minha gente, são dados vergonhosos. Brasília não merece, a população de Brasília não merece conviver com esses
indicadores. Em uma região como o Sol Nascente, por exemplo, onde vivem cerca de 100 mil pessoas, apenas 6% da população tem acesso à rede de esgoto. De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ocupamos o 7º lugar no ranking de homicídios, o 3º em homicídios de mulheres jovens e o 1º em ocorrências policiais relacionadas à homofobia. Precisamos desenvolver políticas públicas estruturadas que expressem o compromisso com resultados concretos e mensuráveis. O modelo de Estado que propomos busca permanentemente a qualidade dos serviços nas áreas de saúde, de educação, de segurança pública, de infraestrutura, garantindo qualidade de vida. Quando tem suas necessidades atendidas, o cidadão percebe que o Estado é justo e igualitário. Nós queremos, senador Cristóvão, ao longo das próximas semanas, fazer este debate com a população de Brasília, e estou convencido que o grande foco desse debate deve ser discutir este modelo de governança e gestão completamente ultrapassado, apodrecido, que não atende mais às necessidades da população de Brasília. Esse é o sentimento da população. Quando andamos nas ruas e vimos lojas fechadas em áreas nobres da cidade, sejam nas diversas cidades de Brasília, seja aqui no plano piloto. Outro dia conversava com um comerciante que me mostrou pelo WhatsApp a foto de 12 lojas na 312 Sul fechadas pela falta de segurança. É inacreditável. Hoje percebemos o governo que fez uma nova licitação para colocar ônibus novos, reduziu o número de ônibus e hoje as pessoas demoram mais tempo para pegar o transporte, gastam R$1 bilhão para construir um BRT e o sentimento da população de Santa Maria e do Gama é que o transporte piorou porque ele gasta mais tempo da sua casa para o seu local de trabalho porque o BRT não funcionou. É inacreditável, realmente é inacreditável. Mas eu queria também, senador Cristóvão, aproveitar essa oportunidade para registrar com muita alegria a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que cria o marco regulatório das organizações da sociedade civil e que deve ser sancionado pela Presidente da República nos próximos dias. Tive a honra de relatar nas 3 comissões por quais tramitou esse projeto aqui no Senado. Fui o autor do substitutivo, do projeto originalmente do senador Aloysio Nunes, que foi aprovado por unanimidade nas 3 comissões, porque tramitou, substitutivo esse construído conjuntamente, em debate, em diálogo permanente com a sociedade civil, com as organizações do terceiro setor, com a participação da Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Gilberto Carvalho. O marco regulatório das organizações da sociedade civil é uma conquista histórica para a democracia brasileira. É um grande avanço legal que, enfim, garantirá que as organizações que atuam com seriedade, transparência e responsabilidade com a coisa pública sejam devidamente reconhecidas e fortalecidas, criando um ambiente mais favorável para a sua atuação com segurança jurídica e eficiência no uso dos recursos públicos. Tive a imensa satisfação, como disse, de estar à frente desse processo como autor do substitutivo ao projeto PL 649 de 2011, que define novas regras de contratação que evitam o favorecimento de grupos específicos e a escolha de entidades sem preparo técnico ou estrutura para o cumprimento dos projetos realizados em parceria com os entes públicos. Entre as inovações previstas na nova lei está a criação de procedimentos específicos para as parcerias, como a exigência de chamamento público obrigatório, 3 anos de existência e experiência das entidades e, principalmente, a exigência de ficha limpa, tanto para as organizações quanto para os seus dirigentes, além da desburocratização dos procedimentos de compras e contratação de serviços. Também define mecanismos claros
para promover práticas institucionais que coíbam a corrupção e tragam segurança à atuação das organizações de fato comprometidas com o interesse público. A nova lei, senhoras e senhores senadores, prevê regras mais rígidas no planejamento prévio dos órgãos públicos, na seleção das entidades, nas regras sobre a execução, no monitoramento e na avaliação, bem como um sistema de prestação de contas diferenciado por volume de recursos, o que deverá otimizar o controle de meios e construir alicerces para um foco no controle de resultados. O aperfeiçoamento das regras traz, sem dúvida, mais transparência e eficiência no uso de recursos públicos e garante uma boa relação das organizações da sociedade civil com o Estado, que não seja pautada pela terceirização de serviços públicos, e sim pela legítima parceria entre atores que se complementam. O novo marco regulatório faz com que agora seja possível preservar e fortalecer as boas iniciativas das organizações da sociedade civil, sérias, reconhecendo que elas são atores fundamentais para a consolidação da cidadania e da capilaridade necessária para que as políticas públicas continuem a transformar o Brasil. Não precisamos ir longe para buscar bons exemplos de uma sociedade civil criativa. Temos a experiência da legislação sobre resíduos sólidos, construída em diálogo com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, além das iniciativas que integram a política de segurança alimentar e nutricional com a de fomento à agricultura familiar. Por outro lado, ainda temos as áreas de saúde preventiva, educação, cultura e promoção dos direitos humanos, combate às desigualdades de gênero e raça, entre outras iniciativas da sociedade civil, em parceria com governos que são igualmente relevantes, mas que ainda estão emaranhadas num ambiente de burocratismo e insegurança. Com o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, esses êxitos setoriais se consolidam numa legislação unificada e abrangente, que deverá ser aplicada por todos os entes federados e também funciona como uma lei-regulamento, que já que define regras claras para as parcerias estabelecidas entre o Estado e a sociedade. O projeto desse marco legal tramitava no Congresso Nacional há mais de 10 anos e nasceu da luta histórica pelo reconhecimento da independência, autonomia e sustentabilidade institucional das organizações da sociedade civil que trabalham com seriedade. Precisamos superar visões equivocadas sobre essas organizações presentes no senso comum. De um lado, a perspectiva do Estado mínimo, que usa as organizações sociais para baratear serviços, colocando-as a reboque das administrações públicas. E no extremo oposto, a visão de que o Estado pode tudo e que detém o monopólio do interesse público. São visões perniciosas que asfixiam a cidadania e deixam os governos vulneráveis somente aos setores que detêm o poder econômico. Uma sociedade civil organizada, forte e atuante não se opõe a um Estado forte e atuante. Pelo contrário, um é condição para o outro. E temos muitos exemplos de países democráticos onde governos com capacidade de garantir direitos básicos, fomentar o desenvolvimento e implementar políticas redistributivas, interagem intensamente com as organizações da sociedade civil. Não há participação social efetiva sem que os sujeitos da participação sejam respeitados em sua autonomia e fortalecidos em sua capacidade de diagnóstico, proposição e avaliação das políticas públicas. Não é possível a educação política da cidadania, senão pela prática organizativa dos movimentos sociais e pela ação coletiva. Não há desenvolvimento sustentável sem que todos os setores da sociedade possam refletir sobre os rumos, novas alternativas e modelos desse desenvolvimento. Por isso, foi tão importante para o Brasil a construção democrática e a efetivação de um marco regulatório adequado para viabilizar e incentivar a participação cidadã no desenvolvimento do país. Quero dizer que fico muito feliz de ter participado ativamente deste processo, de ter construído, junto com o senador Aloysio Nunes, autor original do projeto de lei, e junto com as organizações de setor, especialmente a ABONG, a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, e os órgãos de controle, este novo marco civil,
que contribuirá, sem dúvida, para dar maior tranquilidade, maior segurança jurídica, maior transparência às relações do Estado com as organizações do terceiro setor. Com este novo marco legal, ganharão todos os que lutam pelo interesse público, pela cidadania e contra a corrupção e desvirtuamento de projetos públicos. Um país tão desigual como o nosso, é papel do Estado criar bases justas de apoio aos setores sociais. São esses setores que desempenham um papel fundamental onde há lacunas do Estado. São esses setores que fiscalizam, identificam necessidades e medem a ausência, bem como o impacto das políticas públicas e propõem alternativas de políticas públicas. Por isso, cumprimento todo o terceiro setor do Brasil, pela aprovação dessa matéria. O Estado brasileiro só se renovará de fato se dialogar efetivamente de forma direta e participativa com as forças sociais. E, sem dúvida, a aprovação deste marco legal contribui para essa interação cada vez maior entre o Estado e as organizações da sociedade civil em benefício do interesse público. Muito obrigado.